A intuição é um sussurro que só quem está observando consegue identificar. Vamos fazer uma ETF. FT, você fez isso? Calor agora. Eu estou seguro. Esquece isso. Eu queria decorar, ela falou, não, o mais natural possível, rápido. Nós vamos ter que ficar uma semana junto pra gravar vários vídeos no Flow. Tipo assim, então eu vou no banho agora nós vamos gravar um dia às vezes. Nossa. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para compartilhar um pouco de algumas ideias que surgem na minha cabeça e na minha mente. A Nilvane, minha amiga, que é uma pessoa muito especial, é a primeira pessoa que eu sempre penso quando falo sobre intuição. E nessas minhas experiências com a ayahuasca, eu quis trazer, abordar a junção dos dois assuntos, né? De como a intuição tem relação com a ayahuasca e como a gente consegue trabalhar isso no nosso dia a dia, na nossa vida, com as outras pessoas. Assim, muito legal. Obrigada, amiga. Obrigada, maravilhoso. Eu amo compartilhar, eu amo falar disso e amo falar disso com você. Que sempre tem experiências tão ricas assim de autoconhecimento e se abre, né? Porque nem todo mundo se abre, as pessoas não buscam muito autoconhecimento, quem busca guarda para si mesmo. É verdade. E é muito legal porque é justamente que eu estudo isso há mais de 5 anos. A questão da inteligência emocional, da intuição, do processo intuitivo, da compreensão da consciência em si, não só da consciência do que estamos cientes de que somos, mas do que não estamos cientes de que somos. E que essa é a busca que a gente faz geralmente em terapias, e em terapias como é a ayahuasca não deixa de ser um processo terapêutico. É verdade. E muito legal que o Eduardo compartilhou a experiência dele comigo e a gente já tem ideia de gravar há um tempo e eu fui buscar muita informação na parte científica, porque eu não deixo de ser uma pesquisadora, né? Verdade. Eu gosto da pesquisa e busquei vários artigos científicos e 99% deles falando sobre os benefícios do uso da ayahuasca de forma terapêutica e comprometida e os resultados, assim. E super feliz de gravar esse vídeo contigo, vai ser muito legal, Legal, Anil, eu gostaria que tu desse uma pincelada um pouco sobre como é que funciona o teu trabalho, sobre as tuas pesquisas, principalmente da intuição. Eu acho que é importante para as pessoas que estão vendo a gente ter essa introdução sobre intuição, pode ser breve, para de que forma depois a gente vai incluir esses dois assuntos, que eu acho que seria super bacana e interessante. Tem total relação. Então, a intuição é uma pesquisa científica. E aqui já dá para desmistificar um pouco, porque as pessoas acham que a intuição tem só relação com mediunidade, estados alterados de consciência, nessa área do campo do espírito mesmo, né? E relaciona com o espiritismo. Mas a intuição também é um estudo científico. E eu estudo, já estou no meu 2º pós-doutorado, e minha área de pesquisa é dentro da intuição. Então, como os empreendedores usam a intuição para gerar inovações mediadas com a inteligência artificial. Então, tem vários aspectos aí que são muito relevantes hoje, para empreendedores, para as pessoas no geral. E eu tô aí nesse processo também de autoconhecimento, como a gente está, né? Estamos todos, vida, que é muito importante, na verdade, porque a falta de autoconhecimento é que gera a dor que muitas pessoas sentem, e às vezes muitas pessoas não querem se desenvolver da forma emocional, e a gente vai falar das emoções aqui, e elas ficam agarradas a processos que são dolorosos, né? Verdade. Com medo de soltar o ego, com medo de liberar coisas que não lhe servem mais, e a gente pode falar aí também da questão de soltar o ego, também tem uma questão física envolvida. A ayahuasca representa bem isso, quando você põe para fora, né? Que é aquele momento em que as pessoas vomitam durante a prática, então que você está pondo para fora coisas que não lhe servem mais, é muito simbólico a ayahuasca. Eu vou falar aqui, mas assim, gente, eu nunca participei da prática, né? Nunca consagrei a ayahuasca, então eu tenho experiências assim, mediante leitura científica, relacionando com coisas que eu já estudei também, e as experiências dos amigos, né? Que o Eduardo é um deles, então tem mais pessoas que eu conheço. E gosto de me aprofundar em várias áreas que tem relação com a espiritualidade, assim. Nunca consagrei, não é algo que... Acho que, como eu já estava falando, eu não senti o chamado, né? E talvez sinta em algum momento e consagre, mas não, até hoje não. Até porque eu sou uma pessoa que já tem uma abertura grande, assim, com relação à sensibilidade. Então, até o momento não achei necessário. Mas a gente vai falar que a ayahuasca... Gostaria que o Eduardo compartilhasse o que ele sente, e a gente vai falando mais do processo intuitivo dentro do processo
que é consagrar a ayahuasca. Legal. A ayahuasca, assim como tu falou, tu usou esse termo do ego, né? A ayahuasca nada mais é do que um processo espiritual, um mergulho espiritual dentro do teu próprio ego, né? Então eu vejo os perfis das pessoas que vão consagrar, pelo qual eu converso, o perfil também é muito diferente. As pessoas que consagram, geralmente, na maioria das vezes, pelo que eu soube até então, são pessoas que gostam de mergulhar no seu ego para justamente quebrar esses traumas e quebrar essas crenças, principalmente do nosso ego, do nosso cotidiano, que a gente vem agindo inconscientemente, para justamente melhorar a partir dessa consagração, né? O meu perfil, eu sempre fui o tipo de pessoa que gostou de levar o tapa na cara, né? Então, assim, se eu estiver agindo com o meu ego estiver inflamado, ou eu agir alguma coisa que não seja com o meu coração, eu sempre gosto que a pessoa me dê o toque, ou me fale a verdade na cara, do que eu ficar enrolando, ou enfim, ou qualquer outra coisa do tipo, né? O meu perfil sempre foi esse. Também com anos de terapia em psicanálise. A psicanálise, ela é muito mais assertiva, ela trata mais o ego. E a ayahuasca, ela é basicamente isso, né? É tu mergulhar dentro do teu ego e torcer para que o que vier ali vai ser bom, vai ser benéfico, no sentido de que seja uma prática amorosa, que seja uma prática florida, como eu gosto de dizer nas minhas experiências. Foram todas as práticas muito amorosas e floridas. Acho que é muito importante a gente ter essa consciência, porque a gente tem muitos relatos de pessoas que consagraram e não foi uma experiência boa, né? Foi uma experiência dolorosa, ou até eu tenho relatos muito disruptiva, né? Pra uma expansão muito grande da consciência para aquele momento. E a pessoa acaba até se traumatizando, enfim, não querer mais mergulhar a fundo, até falar mal, né, da própria medicina em si, mas é porque talvez a pessoa não estava naquele momento certo para consagrar, não estava num campo aberto para receber aquela. E às vezes ela mesma bloqueou, né, a informação. Exatamente. Que ela não quer ressignificar, né? Às vezes a pessoa tem uma resistência em ressignificar o que ela precisava ver, e aí ela, ao invés dela se analisar e ser receptivo e trazer para si mesma a responsabilidade, ela põe a responsabilidade na prática, né, da consagração, ou às vezes no terapeuta, porque isso não é só com a ayahuasca que acontece. Verdade. Em várias situações, você busca uma terapia, você não quer aceitar o que o terapeuta está lhe mostrando, porque ele está espelhando uma atitude sua, e você prefere culpar o terapeuta que não lhe ajudou do que você mesmo fazer essa revisão. E você já me parece que faz esse processo já de forma intencional, né? Então já quero que me mostre de uma vez o que eu preciso ver sobre mim para ressignificar, para ir para um outro nível, para ser uma pessoa melhor para mim mesmo e consequentemente para as outras pessoas, né? Esse processo é muito interessante. E sempre que você me relata sobre a ayahuasca, né, como ela acontece, tem total relação com o processo intuitivo. Até eu fui pesquisar nos artigos científicos quais as regiões cerebrais, né, que aciona a prática da ayahuasca, né, consagração, com relação a receber informações intuitivas. Então, na intuição, 5 regiões cerebrais são acionadas, e quando você consagra a ayahuasca são 7, então são mais regiões cerebrais, ou seja, você tem uma expansão maior de consciência. O que é isso? Mais sensibilidade, você ativa mais memórias, tu tem mais percepções do campo, da região que você está junto ali com as pessoas envolvidas, da sua própria vivência, fica mais sensível, né? Falando do ponto de vista espiritual, mas ele também é um processo químico. E com relação ao processo químico, a ayahuasca, ela libera o DMT, que é um composto que já está no nosso organismo, mas ele não é liberado, e causa a sensação de alucinações, né? Um alucinógeno, mas ele seria um alucinógeno que já está no nosso organismo. Certo. Então, o DMT que proporciona que você tenha visões, por exemplo, você relatou, posso compartilhar? Claro. Então, ele relatou a vivência, né? Eduardo relatou a vivência maravilhosa de quando ele tinha meses de vida, assim, uma experiência incrível. O que acontece? Essa experiência, ela tá na parte inconsciente da sua memória. Você não vai lembrar de toda a sua vida com detalhes para sempre. Isso não é possível, até porque o seu corpo, ele precisa economizar energia. O seu cérebro gastaria muita energia se tu lembrasse todos os dias da sua vida com todos os minutos que você viveu. Não tem como. Não tem como, mas essa experiência foi significativa de você lembrar para o momento que você está hoje. Então você teve uma intenção antes da prática, né? Você intencionou que queria receber uma informação amorosa, necessária,
para tu viver melhor nos teus próximos dias, anos, enfim. Exatamente. E você teve esse acesso de memória. Então, a prática do ayahuasca te trouxe aquele acesso daquele momento específico da tua vida que liberou outras conexões, e ressignificou outras coisas. Então, às vezes, é possível, sim, ressignificar traumas com relação à sua vida quando você tem acesso à ayahuasca por causa disso. Porque o que acontece com a ayahuasca também, que ela proporciona que você saia do piloto automático e entre no estado de flow. A gente estava falando de estado de flow. Lhe perguntei, né, Eduardo, qual foi a percepção naquelas 8 horas que você estava naquele envolvimento com a prática? Se foi rápido, se parecia que foram 8 horas ou não, e você me relatou que parecia que foi muito mais rápido do que o tempo. A gente perde a noção do tempo completamente, né? Perde, assim, das minhas 3 vezes onde eu consagrei, a percepção do tempo também foi diferente, né? A quantidade de doses foi diferente, o que eu estava buscando foi diferente, o dia, a lua, vários fatores vão acabar influenciando como é que vai ser feita essa prática no dia, né? Então a minha, em específico, a última, durou 8 horas e alguma coisa, 8 horas e pouco. E, meu Deus, parecia que tinha passado só 3 horas. Por mim, eu ficaria mais 5 horas, 6 horas, tranquilamente naquele processo, porque tava tão incrível, tava tão maravilhoso, tava tão no flow, literalmente flutuando, assim, dentro, né, dos meus pensamentos de gratidão, de ver Deus, de sentir Deus, de estar perto dele, enfim, de tantos fatores ali que eu não queria mais sair dali tão rápido, né? Para voltar para a vida real, para nossa consciência, né? Então, o bom é que essa experiência, esse ritual, essa consagração, ela traz eu até conversei com alguns guardiões ali depois da prática, que é sempre muito amoroso, por mais que para algumas pessoas meio doloroso, ainda é amoroso. A gente entra nesse estado de amor incondicional, é até difícil de explicar, assim, a gente entra nesse estado de amor, onde a gente transborda tanto amor que a gente tem vontade de ficar pro resto da nossa vida nesse flow. E é importante para nós estarmos nesse sentimento, para a gente começar a lembrar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, essa nossa versão, que é a nossa melhor versão, sabe? Então, assim, eu às vezes, no meu dia a dia, vejo que eu tô agindo inconscientemente, e aí eu penso, poxa, mas não era o que eu tava emanando, não era o que eu tava sentindo quando eu tava consagrando. Aqui dentro de mim, do meu coração, só sai amor. Talvez o que eu tô fazendo com a outra pessoa, a forma como eu tô agindo, tá sendo raiva, ou tá sendo um outro sentimento que, de fato, eu vejo que não é meu, né? Eu sou um ser humano, óbvio que eu posso sentir isso. Mas a gente ter essa noção e essa consciência que a gente tem mais amor do que ódio ou qualquer outra coisa assim, faz com que a gente tome decisões melhores também, né? Aí agora eu vou falar de uma experiência até mais pessoal do que científica agora. Eu gosto de falar só da parte da ciência. Mas eu acredito que esse estado de amorosidade é o estado natural do ser humano. Sabe? E creio que, em virtude de nossas crenças, que as pessoas têm muitos aspectos, assim, crenças com relação a preconceito, crenças com relação a ter e não ter coisas, tal pessoa é melhor porque tem tal coisa, não tem, enfim. Então são um conjunto de crenças, hierarquias, né, que a gente também considera na sociedade. Eu não tô nem criticando a estrutura social, tô falando que esse perfil social muitas vezes faz com que a gente crie situações em que tenha que se proteger, em que tenha que cuidar, em que nem todo mundo é amoroso, então você também não pode ser ingênuo a ponto de pensar que tá todo mundo falando a verdade. E você vai criando uma proteção, assim. Então, por isso que muitas vezes a gente se arma no dia a dia, no relacionamento com as outras pessoas, em virtude de já ter passado por situações até traumáticas com relação a isso, né? De ter sido enganado, de ter sido maltratado, a pessoa ter mentido, enfim. Então você acaba criando situações e mecanismos de defesa. Mas eu creio que todo mundo é assim em essência. Então, provavelmente o que a prática proporciona é justamente esse retorno para a essência do ser humano, para aquele que se abriu para isso, para verificar isso. E muitas vezes, dependendo de como a pessoa está num conjunto de crenças dela, essa abertura é muito dolorosa. E ela dói, inclusive, fisicamente. Né? E Jung falava que isso é como passar pela noite escura da alma.
Então, quando a pessoa vê que aquela pessoa que ela acreditava que ela era, na verdade é um personagem, quase uma marionete de um sistema mais amplo, e que essa pessoa ali não está mais fazendo sentido, ser essa pessoa não faz mais sentido para a vida dela, isso dói até fisicamente. Tem pessoas que não conseguem soltar isso, ressignificar, né? Você está fazendo uma busca intencional. Isso é maravilhoso, é muito lindo. Porque tem gente que não consegue fazer essa busca intencional e quando as situações aparecem para que ela veja, porque se ela não faz de forma amorosa, vem a dor. Que ela não consegue ressignificar, ela desenvolve até questões físicas mesmo, doenças a nível físico. Tem estudos científicos que embasam isso. A influência, então, de você não dar atenção para suas emoções, para os seus quereres, para a sua essência, se desarmar, liberar o passado. Então tem várias questões aí e que isso causa questões a nível físico mesmo com relação a doenças. Uma coisa que eu estava comentando com você, né, Eduardo, tem estudos científicos que embasam o processo meditativo como um processo de autocura também, até para casos mais sérios como câncer. Eu não encontrei nada que relaciona a ayahuasca a doenças físicas nesse nível, mas eu encontrei com estados depressivos. Então é possível que as pessoas se curem de estados depressivos mediante o uso da ayahuasca. A única ressalva que eu encontrei assim é quem já tem alguma possibilidade de algum transtorno, de bipolaridade, esquizofrenia, então que nesse caso seria bom não fazer o uso, justamente em função da liberação do DMT no organismo, né? E esse processo alucinógeno que é característico do uso da ayahuasca, e também tem o processo físico, então tem o processo químico que envolve a química cerebral, né, a questão de alucinar e você vê as coisas de uma forma muito ampliada. Então um cuidado que se deve ter, que eu encontrei nos estudos que relacionam o uso, né, da consagração da ayahuasca, com pessoas que têm realmente alguma questão com relação à esquizofrenia, transtornos de bipolaridade, tanto a nível individual quanto a nível familiar. Então, algo para tomar cuidado, porque a própria prática, né, o uso da consagração, que mexe com a química, tanto cerebral, libera o DMT, e aí, consequentemente, você entra num estado até alucinógeno, muitas vezes, não só de relembrar coisas do passado, mas estar fisicamente, a sensação de estar fisicamente em ambientes distintos, até fora do planeta, em lugares muito diferentes, também envolve a questão da física mesmo, que é muito simbólico na ayahuasca, que é o vômito, né, esse purgar sentimentos e coisas que estão no seu organismo. Esse cuidado é importante. É muito importante a gente falar que antes da consagração, o pessoal do Instituto, né, no geral, a maioria dos lugares seguros de consagração de ayahuasca sempre fazem uma anamnese super bacana, super profunda, para justamente entender essa pessoa, o motivo pelo qual ela vai consagrar, se ela já teve alguns transtornos psicológicos, se ela tem algum caso de esquizofrenia, inclusive na família, bipolaridade, não especificamente com ela em si, mas na família, inclusive. Então, assim, é um trabalho lindo, que ele é muito especial, sabe? E ele é muito seguro, porque se ele não for feito de forma segura, ele tem muitos malefícios. Ele pode ser realmente uma experiência péssima. Até traumática. Assim causar uma psicose. Isso, exatamente. Assim como muitas outras situações também pode acontecer isso, né? Sim. Mas a ayahuasca em específico, ela pode trazer esses malefícios gigantescos e quase que irreversíveis, eu acredito. Porque tem que realmente tomar muito cuidado o lugar onde você está consagrando e com quem, e o momento da sua vida que você está, da forma como você vai lidar com porque você vai receber a medicina, você não sabe exatamente o que você vai ver, né? Que vai receber de fato. Sim. Então, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa não tão legal assim, né? Não diria pra sua vida, né? Não diria então uma coisa ruim, mas uma coisa não tão legal assim. Algum motivo vai ter. Se ela aparecer, né? Vai ser um motivo para você começar a trabalhar o porquê de você viu aquilo. Mas são casos e casos, muito isolados e muito específicos, né? Sim, e aqui você falando da questão do momento de vida que você se encontra, já ouvi o relato de uma pessoa que estava de luto há poucos dias e consagrou, e foi muito difícil em virtude de estar nesse processo ainda de luto. Então, várias situações, né? Você busca essa prática, você sempre faz uma intenção amorosa, você já vai com esse olhar, você é uma pessoa amorosa também, muito maravilhoso.
Né? A gente tem uma conexão fenomenal quando se encontra, enfim. E quando não se encontra também, né? A gente um pensa no outro, a gente já tá ali conversando. E então você tem essa abertura. Mas tem pessoas que às vezes não conseguem, são mais racionais mesmo. E o interessante é que a ayahuasca, ela desperta a emoção, para você ressignificar mediante essa emoção que você sentiu. E a intuição, ela é um processo que está intrinsecamente relacionado à emoção que você tem envolvida naquela situação. Então, quando você quer tomar uma decisão de forma intuitiva, requer que haja envolvimento emocional. Por exemplo, você vai receber uma informação intuitiva sobre o seu trabalho, que hoje eu ajudo as pessoas a ter informações de forma intuitiva, tem um curso que ensina, enfim, que você pode desenvolver a intuição mesmo que você não seja, né? Tá nesse estado de presença e observação. Então, as pessoas que querem pegar a intuição, desenvolver a intuição para resolver alguma coisa com relação ao trabalho, isso vai ser tão mais rápido, mais fácil, mais fluido, quanto mais você tem envolvimento emocional, afetivo com esse trabalho, quanto mais você gosta. Então você que gosta muito do que você faz, você tem um zelo, um carinho, um amor, esse sentimento todo vai fazer com que o processo intuitivo se desenvolva de forma muito mais fácil. E já a pessoa que é muito racional, que não gosta muito do que faz, mas que quer, que precisa, né, receber a intuição, porque a intuição é um critério da criatividade, ela dá abertura para a criatividade. Uma pessoa que é mais fechada nesse sentido, ela não consegue receber a informação intuitiva. Exatamente. E a ayahuasca é um momento que te coloca numa conexão emocional muito forte, num estado de presença muito grande, com várias coisas acontecendo no teu nível físico. A gente fala do campo espiritual porque você tem percepções, visões distintas. É impossível que você não receba a informação, né? De forma que você é praticamente um tapa na cara, digamos assim. Mesmo que você não queira ver, você está num momento que é impossível que você não veja. Exatamente. Agora, o que você faz com essa informação é o que vai definir como foi a experiência para você. Se você vai pegar essa informação e você vai ressignificar, vai receber e vai ressignificar a sua vida, vai andar num estado mais amoroso, mais empático. Há estudos que comprovam que a ayahuasca, ela mantém a pessoa depois, né, por alguns dias, falam em 7 dias, até 14 dias, mantém essas pessoas num estado mais amoroso, de empatia, de autocompaixão, de compaixão pelas outras pessoas. Então você fica aberto dessa forma. Então, como você vai continuar trabalhando isso é o que vai, né, trazer resultado no longo prazo. Como você vai trabalhar com as pessoas, sendo mais empático, sendo mais amoroso, assumindo a autorresponsabilidade, porque isso é uma coisa muito importante, né? A gente vê que toda relação, toda situação que a gente se envolve tem uma parcela nossa de envolvimento, ou você permitiu, de forma consciente ou inconsciente. A gente sabe que tem coisas inconscientes que envolvem e mexem com a nossa vida. Tem muitas coisas aí que a ayahuasca faz com que você não consiga não ver, mas você não queira ver. Eu acho que, inclusive, eu acho que o menor trabalho da ayahuasca, na verdade, é o momento que você está consagrando, né? Porque isso já começa um trabalho com pelo menos uma semana antes, né? Com a mudança da alimentação, um preparo. Um preparo espiritual, físico e espiritual muito importante. Ele é essencial para o momento da consagração, e isso acontece depois da consagração também, né? Então, assim, eu costumo falar até com algumas pessoas que são um pouco mais céticas, ou enfim, não apoiam muito a causa da ayahuasca, e eu sempre gosto de falar, beleza, digamos que a ayahuasca, então, se você não acredita que vai trazer alguma coisa espiritual ou alguma evolução, que seja o simples fato da preparação e do pós, já trouxe algum benefício para nós, né? Sim. Então a gente tá tão minado aí de rede social, de outras coisas assim, que só fazendo o simples preparo, digamos que não adiantasse de nada consagrar a ayahuasca, já tem um benefício. Então, assim, isso que já é muito valioso, né? Que normalmente a gente tá muito acostumado a agir inconscientemente e não fazer um detox, né? De detox de pessoas, de rede social, de álcool, de alimentação, muitas outras coisas. Um olhar para si mesmo. Exatamente. Se desconectar do que nos tira a atenção. Por exemplo, exatamente. Eu hoje, muitas coisas eu já faço automaticamente. Eu não assisto, não vejo jornais, não busco notícias.
Eu sempre falo que a notícia que é importante que eu saiba a nível econômico, vai político, chegar, eu vai vou chegar, saber, vai chegar. E eu não fico buscando, não assisto, não mesmo assim. E uma coisa que você falou muito interessante, o pós, né? Eu já conversei com pessoas que tiveram a experiência, que me relataram assim, a experiência foi muito boa, foi marcante, foi muito reveladora, mas eu não vou repetir mais. Ou seja, ela foi tão impactante que a pessoa, ela não diz assim, não, que você não deva consagrar, mas que ela, por opção própria, sente que já viu o que era necessário sobre isso, porque realmente a experiência foi marcante. Não descredibiliza a experiência, entendeu? E uma amiga me mandou mensagem antes de eu vir pra cá. Ela fazia muitos anos que eu não falava com ela, e ela disse que voltou pro Instagram e ela abriu e a primeira coisa que me apareceu foi o último vídeo que você no Instagram. E não existe a falando da minha experiência. E ela falou, meu, que legal que tu tá compartilhando isso e tudo mais. E ela falou que nesse ano ela consagrou no mesmo lugar que eu consagrei. E ela disse que a experiência, ela consagrou uma vez só, a experiência no momento ali, um pouco depois, ela falou que ela nunca mais iria consagrar, porque foi uma experiência meio traumática, assim, que ela mergulhou realmente dentro do ego dela, ela foi a fundo, ela viu coisas com relação da família e tudo mais, só que agora ela entende que isso foi extremamente necessário, porque na hora a gente não entende quando a gente vê esse tipo de coisa, só que depois, conforme ela foi trabalhando isso e viu os benefícios, aí ela passa realmente a entender o porquê que ela enxergou tudo aquilo dentro da ayahuasca, né? E eu fiquei tão feliz que ela, agora, mais ainda com esse teu vídeo, me aflorou ainda mais esse desejo e eu já quero consagrar uma próxima vez de novo, sabe? Então é muito legal. E o meu papel também nas redes sociais que eu faço, eu sempre gosto de lembrar, não tô influenciando as pessoas, né? Eu não tô indicando pra qualquer pessoa fazer. Porque, como eu gosto de falar, ayahuasca é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pra ayahuasca. Sim. Então, meu papel é divulgar e falar pras pessoas um assunto que é tão desmistificado. É um assunto que tem muito preconceito ainda. Então, eu acho que a gente compartilhar essa informação aqui, isso é valioso demais. Então, quanto mais eu puder compartilhar e falar das coisas que me fazem bem, no geral, né? Sempre, tanto a ayahuasca quanto uma terapia, quanto milhões de outras coisas que fazem a gente bem, então por que não a gente compartilhar isso, né? O mundo já tá tão cheio de... Sim, e tem uma coisa que é muito interessante, Eduardo, porque as pessoas falam assim, eu não vou consagrar ayahuasca porque é um componente, né, tóxico, tem gente que fala em questão tóxica, químico no organismo, e várias outras coisas, mas assim, toma aquele vinho... Exatamente. E às vezes toma um pouco mais, bebe outras coisas, fuma, ou seja, tudo isso também te dá uma abertura a nível de espiritualmente falando. O álcool proporciona uma abertura espiritual, só que é uma coisa socialmente aceita. Exato. Né? Então a pessoa ela para de considerar que ela está dando acesso, espiritualmente falando, de várias outras formas, ambientes que você vai, pessoas com quem você socializa, e você vai sem um preparo mesmo, né, mental, emocional e físico, e o álcool, e cigarro, e hoje a gente tem o vapor, que é muito popularizado, principalmente com jovens. Então, consome a própria notícia, as notícias que você olha, que você assiste no celular, eu fiz assim, que o celular tá aqui, que você vê na internet, isso já te dá acesso espiritual falando, já te traz consequências muito negativas que não tem como você nem comparar com uma consagração da ayahuasca. Não. Então, as pessoas têm muito medo de fazer uma consagração e tem muito preconceito. Eu não tô aqui também sendo devota da ayahuasca, porque eu nem consagrei, gente, eu só tô falando do ponto de vista que realmente científico, com estudos que relatam coisas que ajudam, né, que são boas para as pessoas. Em contrapartida, tem estudos aí que falam que assistir notícias negativas atrapalha a tua vida, te bota em estado depressivo, consumir álcool, consumir cigarros, enfim, tem várias outras coisas que são negativas que as pessoas aceitam, inclusive incluem na vida e não questionam. Então, acho que quando você tem uma posição que é radical na sua vida, não consagro ayahuasca, então tu tem que começar a rever várias coisas na sua vida que podem te causar mal, você nem está ciente. Né? Vários outros vícios, por exemplo, reclamar é um vício. Tem gente que é viciada em reclamar, precisa acordar reclamando, porque quando você reclama, ele libera adrenalina, reclamar.
você recebe o olhar do outro, que às vezes você está se sentindo abandonado, uma carência afetiva. Então, é um ato que também libera uma química corporal, que também te põe num estado depreciativo de si mesmo e ainda te impede de crescer. Exatamente. Então, toda vez que alguém vem muito taxativo com relação a alguma prática específica que é atribuída ao desenvolvimento espiritual, eu, apesar de ser cristã, e frequentei muitos anos a igreja, eu não desmereço nenhuma prática que te leve a um estado de consciência ampliada do mundo espiritual. Sabe, eu estudo Umbanda, eu estudo Espiritismo, estudo Tantra, questões do hinduísmo, eu pratico a yoga, tem gente que fala também que a yoga não é legal, enfim, mas a ayahuasca, eu estudo muito isso, porque são práticas que se proporciona bem-estar para uma pessoa, proporciona para mais pessoas, é isso que a gente busca. E as pessoas inserem na própria vida coisas que são negativas, depreciativas, ruins para si mesmo, mas querem ficar longe de coisas que fazem bem. E não são faladas porque são socialmente aceitas, né? Exato, tá socialmente ali, você vai numa festa com a tua família, tem álcool. Tem álcool, e o consumo do álcool gera uma abertura espiritual também, gente. Assim, então, são várias coisas que a gente não pode. Se você quer ser taxativo, você vai ter que viver realmente se analisando e analisando absolutamente tudo que você faz o tempo todo. Porque 90% das coisas que você faz no seu dia proporcionam aberturas espirituais que você não vai conseguir controlar. Exatamente. E ainda mais que o ser humano também tem essa dificuldade de aceitar tudo aquilo que é diferente, né? Então, assim, uma consagração, uma prática ou alguma outra coisa assim que seja diferente. De yoga, por exemplo, yoga não deixa yoga, ritual, exatamente, diferente do que o ser humano já está acostumado, ele automaticamente ele já rejeita, né? Ele já tem esse problema, essa dificuldade em se abrir para poder investigar e ver, beleza, mas qual é o benefício que isso pode trazer? Né, de tentar entender, né? Não totalmente fechado naquela caixinha. E pode ser uma opção. Eu não consagro, é uma opção minha, mas eu não vou desmerecer a vivência do Eduardo, gente, de forma alguma. Vou dizer pra ele que o que ele viveu não existe, que não que foi uma toxina, sendo que tem estudos científicos que estudam as áreas cerebrais, que justificam aquele estado ampliado, não é alterado de consciência, é ampliado de consciência, que as pessoas falam em estado alterado, mas um estado ampliado de consciência da sua própria vida, que embasam que tem muitas pessoas que têm resultados satisfatórios depois. Você é um case, você não está dentro de um estudo científico, mas você é um caso para um estudo científico. Tu teve uma melhora na sua vida, então por que é que eu, mesmo que eu não consagre, vou desmerecer o seu processo? Jamais. E isso é uma coisa que eu tenho um cuidado muito grande quando a gente fala da questão espiritual, é a forma como o outro acessou o seu autoconhecimento, porque autoconhecimento é um processo espiritual. Você precisa entender suas emoções, você precisa compreender suas crenças, você precisa entender de onde vêm seus pensamentos. Muitos pensamentos não são nossos. 90% dos pensamentos não são nossos, e a pessoa que passa no celular tem uma coisa mais complicada ainda, porque recebe muita informação que nem consegue processar. E a questão física, o corpo, ele armazena informações. Tem muitos estudos que falam sobre isso, que o nosso corpo, ele armazena informações, inclusive de traumas. Então, quando você começa a desenvolver uma doença em uma determinada região do seu corpo, tem relação com coisas que você nem lembra mais que você viveu. E isso é autoconhecimento. Se você frequenta um centro espírita, tem um acesso de consciência que te ajude a liberar um trauma, que te ajude a liberar uma emoção e te proporciona viver melhor, se você vai num bando, se você frequenta ayahuasca, isso é válido. Todo autoconhecimento é válido. Tudo que leva a pessoa para melhorar é válido, e cada um vai sentir o seu chamado. Então, eu acho que é uma coisa que é aceitar, entender, compreender a vida do outro, já é o primeiro passo, inclusive, para o próprio autoconhecimento. Eu acho que a minha vida espiritual é como a minha playlist do Spotify, assim, é um mix de tudo, né? Eu consagro a ayahuasca, eu vou na igreja, eu sou cristão, eu leio sobre Umbanda, eu leio sobre tudo, e eu acho que dentro do meu coração sempre tem espaço para mais uma coisinha, sabe? Porque tudo isso que eu sei que fez bem para uma outra pessoa, e a outra pessoa veio me contar de coração aberto aquela experiência, aquilo que ela teve, aí eu, cara, se a pessoa tá vindo me contar isso, uma coisa boa, que teve um benefício na vida dela,
Eu acho que deve ser bom, né? Obviamente Sim, não precisa sim. experimentar todas as coisas, sair jogando no mundão e Sim, esqueça o resto. Não é assim sim, que funciona. Mas eu acho que a gente tem que dar bola, assim, quando uma pessoa chega e sim, fala pra gente de uma coisa boa que mudou na vida dela, de um rezo específico, de um mini ritual dentro de casa, de uma meditação específica, uma sim, meditação guiada, por exemplo. Eu acho que a gente tem que estar aberto para pelo menos testar e ver se funciona, né? Não da gente ser tão sim. cético o suficiente do tipo, não, eu só acredito no que eu acredito e é isso aqui, essa é a verdade absoluta e pronto, acabou, né? Sim. A maioria das pessoas não é assim. E sabe que esse estado de consciência pessimista com relação à maior coisa, as maiores áreas da vida, é justamente o que causa estresse. Certamente. E é justamente que aciona gatilhos, né, no organismo e descontroles e insônia. Então, às vezes, as pessoas estão muito preocupadas com o que o outro está fazendo, como o outro está vivendo, e que se concordam ou não com o que o outro está vivendo e não olha para a sua própria vida, do que ele está fazendo para melhorar, né? E aquele estresse tão grande, preocupado com a vida das outras pessoas, e o que ele mesmo está fazendo por si mesmo, independente do que os outros estão fazendo, independente de política, independente de religião, enfim. Então, isso é uma coisa muito que eu creio que a ayahuasca, ela é um ritual coletivo, né? Obviamente, gente, nem estou falando nada de novo aqui. É um ritual coletivo que traz de novo para a importância da unidade, de todo mundo, né? Então, tudo que traz para essa visão da unidade, eu acho que é essencial. Por exemplo, o próprio culto, né? A igreja, e na igreja, como tu falou, tu vai na igreja, tu tá todo mundo ali coletivamente buscando cada um se desenvolver em si, a informação ela vem para todo mundo de uma mesma forma, mas cada um interpreta de uma maneira diferente para sua realidade. Esse olhar é importante também, você saber que você não está sozinho, que não é só você no mundo, que não é só o que você acha, que não é só o que você pensa, o que você quer para os outros. Exatamente. E considerar a vivência das outras pessoas é muito importante. Exatamente. Acho que é justamente essa junção, né? Essa união. Então, para cada religião, para cada amuleto, a gente consegue pegar e absorver uma coisa em específico, sabe? Então, eu sempre fui o tipo de pessoa que cresci na cidade pequena, onde eu era obrigado a me encaixar dentro daquela caixinha, né? E isso vai para absolutamente tudo. Isso vai para sexualidade, isso vai para religião, isso vai para forma de agir, forma de pensar, muitas outras coisas, né? Eu poderia fazer uma lista imensa de coisas que é assim. Então, a partir do momento que tu sai dessa caixinha, por mais que eles tentem te colocar o tempo inteiro e tu sai dessa caixinha, tu começa a observar que existem outros olhares, outras formas de pensar, e a partir disso tu vai conseguindo formar melhor a tua personalidade, entende? Sim. Então, isso que é o mais interessante, né? A gente olhar de fora e conseguir absorver só aquilo que faz bem para nós, né? Não absorver a parte ruim, mas eu consigo captar um pouquinho de coisa boa de cada coisa que me torna uma pessoa boa, me torna uma pessoa amorosa, me torna uma pessoa aberta para ouvir qualquer outra pessoa. Acho que quanto mais informação e mais aberta a gente está para receber isso, melhor. Melhor a gente vai se tratar e vai tratar a outra pessoa também, né? Com certeza. E isso que você falou, né, da abertura para entender as diferentes visões de mundo, as pessoas que são diferentes de nós. Tem gente que não consegue fazer essa abertura porque ia ter que ressignificar a própria vida. Exatamente. E ressignificar a própria vida às vezes dói. Porque se você começar a entender que o outro pode ter sim razão de viver daquela forma que vive, ele pode ter sim, né? Pode ter, como é que eu vou dizer, a forma como a outra pessoa se expressa tem valor também, você vai ter que abrir mão do seu preconceito. E se você abrir mão do seu preconceito, você vai ter que deixar de ser quem você é. Então tem muita coisa aí que as pessoas acabam não olhando para si, preferem menosprezar, ter preconceitos, né? Ego. Muita coisa ego, totalmente. Porque revisitar o seu ego, né? Porque esse processo da morte do ego, de você perceber que todo mundo tem a sua história, que todo mundo tem a sua vivência, e que toda vivência ela é válida, né? A vida de todo mundo, todas as pessoas é válida, faz com que você tenha que matar muitas crenças suas e que vão realmente fazer com que você se sinta solto. Que o Jung fala da noite escura da alma, você passa pela noite escura da alma, ou seja, você perdeu a sua identidade. Porque aquele preconceito, aquele jeito de ser, aquela situação representava quem você era, mas se aquilo não existe mais,
quer dizer que você também não existe mais? E aí que você vai encontrar a essência de quem você é mesmo, Exatamente. que é o que eu disse, que todo mundo, no fundo, todo mundo é extremamente amoroso. Essa é a realidade do mundo. Sabe, competir, hierarquia, várias outras coisas que a gente vê no mundo, é uma representação da construção social. Mas, em essência, todo mundo é amoroso. A gente pode usar um bebê como exemplo. Exatamente. É o melhor exemplo. Exatamente. Que é a verdade, né? É o início de tudo. Exatamente. Né? E como o processo de aprendizado de um bebê é rápido. Ele não fica anos aprendendo a ler, a caminhar, a gatinhar. Ele não leva anos para gatinhar. A gente vai endurecendo depois, né? Emburrecendo, praticamente. Os dois, né? Com o passar do tempo, por causa justamente desse monte de preconceito que vão sendo inseridos. E a ayahuasca, como várias outras situações, é um chamado. E aí você recebe um chamado amoroso para ressignificar a sua vida, ou esse chamado vem pela dor. E aí, quando ele vem pela dor, a dor ela pode ser muito forte. Né? Pode ser muito forte, pode ser de várias formas, assim. Então, é muito interessante esse processo de autoconhecimento. A ayahuasca, a tua experiência que se compartilha, eu já ouvi tantas pessoas falar também, e o que eu pesquisei, ela é realmente uma forma de promover a morte do ego, ou seja, a morte daquele personagem que você acreditava que você era, para dar voz à pessoa que você é de fato. E aí você colocar os seus dons, seus talentos, a sua vida ter significado, propósito, seus dons e seus talentos em prol do seu negócio, para melhorar o mundo, para você ser uma pessoa melhor, para ser melhor para os outros, né? Levar mais leveza, amor, enfim. É isso que é muito válido. E tem uma coisa bem interessante, né, Nil, que eu sempre gosto de falar para as pessoas do chamado. O meu chamado, ele foi uma coisa meio doida, se tu parar pra pensar, né? A gente não tá acostumado a aceitar tantas as coincidências, né? Que não são coincidências nenhumas, né? São sincronicidades. O meu chamado, eu senti num dia, né? Eu já sabia já de muitos anos de amigas que tinham consagrado, já tinha lido por cima, né, sobre a ayahuasca, enfim, sobre a medicina, mas nada tão a fundo. Eu morava com uma amiga que tinha consagrado a ayahuasca muitos anos atrás, e eu notei que ela, depois da consagração, ela vivia flutuando. Ela estava realmente na melhor versão dela. E isso me despertou um interesse. Então ali foi a primeira vez que despertou essa vontade. Em 2022 também teve a segunda vez com uma outra amiga. E esse ano, 2025, eu tive a vontade de consagrar, receber esse chamado. E exatamente no mesmo dia que eu estava buscando um lugar, teve um dia que eu estava buscando lugar para consagrar, através de uma outra amiga também. Como as amizades, elas acabam abrindo a nossa mente, né? Pra gente investigar mais sobre. Hoje, que agora é uma outra amiga no Instagram, me chamou aleatoriamente. A gente nunca tinha conversado, a gente só se trocava comentários em posts e alguma coisa assim. Um dia ela me falou: Eduardo, você já consagrou alguma medicina alguma vez? E era exatamente o mesmo dia que eu tava buscando um lugar para consagrar. Então, assim, a gente vai ligando os pontos e é absurdo como as coisas precisam acontecer no momento que elas precisam. E ela falou: vai na semana que vem. Foi exatamente uma semana depois, eu consagrei a primeira vez. E foi o melhor dia da consagração, assim, né? Ali até o próprio Instituto todo mundo fala, os músicos que estavam lá eram realmente os melhores músicos para estarem lá naquele momento. Então é muito engraçado como tudo se conecta. Tudo, sincronicidade. Sincronicidade, nada é por acaso, sabe? Então eu tava buscando já, ela nunca tinha conversado com ela me mandou isso. Gente, é impressionante, eu amo contar essa história, como essas coisas se conectaram assim, tão bem, sabe? Sim. Eu fico pensando, eu até falo pro pessoal do Alma Sagrada, que é um instituto, eu sou uma pessoa antes, eu sou uma pessoa depois. E eu acho que isso sempre vai acontecer, a cada consagração é uma nova versão. É uma versão que morre e é a nova que nasce. Sim. Sempre. É sempre assim. É outra coisa que eu tô trabalhando, é outro momento da minha vida, por mais que esse período seja curto às vezes, mas uma pessoa morre e uma nova nasce. Melhor. Sim. Sempre melhor. Essa forma de ressignificar que você já faz o processo, né? Você já flui com o processo, você não resiste. Tem uma coisa que a gente fala do caminho de menor resistência, que é justamente assim, as sincronicidades estão apontando para que você faça algo. É um chamado amoroso. Talvez se você não fizesse esse chamado, não aceitasse esse chamado amoroso,
de estar procurando e alguém lhe indicar e você fazer esse processo, isso poderia lhe causar um outro movimento que você tem que fazer de forma compulsória. Certo. Né? Se você não muda pelo amor, você vai ter que mudar pela dor, essa Exato. forma compulsória de mudança. Então você teve esse olhar, opa, aqui tem algo significativo, porque eu já estou com vontade, tem gente falando, tem todo um processo, eu estou no interesse, é o momento. Tipo, a sincronicidade mostrando que era o momento disso acontecer. E não deixar para outro movimento, para que outro momento, outro dia, né? Então, a sincronicidade também é um processo da etapa intuitiva, da própria intuição. As pessoas, que você já estava recebendo. E as pessoas perguntam, tá, mas como é que é esse chamado, né? Aí eu sempre falo, tá, eu não consigo te explicar, eu não sei te dizer. Sim. Quando tu sentir, tu vai saber. Exatamente. Tu vai saber. Para cada pessoa é muito específico, mas tem um detalhe, assim, ó, para você conseguir identificar, você tem que estar observador e não reativo. Exatamente. Se você está num período que está assim, muito envolvido com alguma coisa específica, trabalho, e você está com aquela carga emocional forte, né, que às vezes a gente está num estresse muito grande, e reativo, e as coisas te incomodam, o trânsito te incomoda, barulho te incomoda, sabe? Tudo está incomodando você está reativo, você recebe uma informação, você não observa. Para que você receba uma informação de forma sincronizada, né, por intermédio da sincronicidade, e que venha de forma intuitiva, você precisa estar observador. Primeiro, você tem que saber o que está buscando, você tem que saber qual é a informação. Será que eu devo consagrar ayahuasca ou não? Era uma pergunta que provavelmente estava, né, no seu interior. Sim. E aí o fato de você estar perguntando, você foi recebendo informações, olha, é o momento, é o caminho, tem aqui, já está até pronto o lugar que vai te receber. Porque eu acredito, né, que nessas práticas e nesses movimentos da vida, não só na prática da ayahuasca, em várias situações, as pessoas que se encontram não são por acaso. As pessoas que estavam com você naquele dia, daquela forma, eram para ser exatamente assim. Todas estavam ali. E eu posso dar um exemplo. Eu fui professora por muitos anos na universidade, tive várias turmas, eu tive mais de 2.000 alunos. Foram muita gente, assim, que passou, né, por mim na sala de aula. Cada turma tinha uma característica específica, sabe? É muito interessante observar que as pessoas tinham, sim, as suas diferenças dentro da turma, mas cada grupo de alunos tinham questões para resolver entre eles ali. Muito interessante. Umas turmas eram muito unidas, então elas tinham algo para fortalecer com relação a isso, a união. Outras turmas tinham muitas rivalidades. Então, cada pessoa individualmente estava naquela turma específica, com aquele grupo na sala de aula, para resolver questões pessoais. Estamos aqui para ter aula de administração, de marketing, de finanças. Eu dei aula em todas as áreas da administração. Mas não era aquele ali o propósito fundamental. Entre eles estavam resolvendo questões. Exatamente. E é muito interessante ver que há isso dentro de uma sala de aula. Imagina em uma prática ritualística, como é uma consagração de ayahuasca ou outras situações, a própria aula de yoga. A gente sempre sabe quem está lá, né, naquele grupo da aula ali, quem deveria estar naquele momento para fazer a prática conosco. Então são várias situações assim que são muito significativas. A mim são muito significativas. As pessoas no geral gostam de atribuir ao acaso. Se eu tivesse, eu poderia ter saído meia hora, ido, não ido. Então, as pessoas começam a racionalizar isso, mas não é racional. Não é racional. Quando você começar a observar, você vai ver que você está no momento em que você deveria... Era esse ano para você fazer a consagração, não era 2022. Não. Tinha coisas que você precisava passar justamente para ressignificar. Exatamente. E você estava atento para receber a informação, você estava observador, você não estava reativo, você não estava com a cabeça cheia de coisa. Não. Você estava realmente num processo de observação e por isso que você recebeu essa informação. Exatamente. Eu tenho a sensação que eu vou consagrar sempre, né? Assim, de tanto contato que eu tive com o pessoal ali do Instituto e ver que eles, né, consagraram tantas vezes, enfim, né? Eu também tenho um pouco desse receio, digamos assim, para que isso não vire uma válvula de escape também, onde eu fique, que isso pode acontecer, né? O ser humano geralmente sempre tem pelo menos uma válvula de escape, né? Então seja álcool, seja consumo vício, né, que a gente tá vício, né, no geral, mas até mesmo para a própria ayahuasca, onde eu vejo que eu sempre consagre, eu sempre mergulhe nesse processo interior no momento que precisa ser mergulhado, no momento que precisa ser feito, sabe? Então, de ter, né, um contato com pessoas que consagram sempre a cada 15 dias, né, para mim, ao meu olhar hoje, seria um exagero para mim, né? Não tô dizendo que para outra pessoa é um exagero, mas para mim seria um exagero. Sim. Não haveria necessidade alguma
né, de eu consagrar com essa frequência, enfim, mergulhar tanto. Porque ela não é uma prática recreativa, né? Não, ela é uma prática de autoconhecimento. E aí, depois dessa prática, você tem um processo de organizar o que você, a informação que você recebeu, dela se desdobrar na sua vida também, porque às vezes o insight não veio agora. Não. 2 dias, 3 dias depois, vai vir daqui 15, 20 dias. É como a gente mudou para uma casa nova e a gente não desencaixotou todas as coisas das não caixas. tá tudo no lugar ainda. E vai demorar, a gente pode demorar uma semana ou pode demorar um ano até a gente desencaixotar tudo. E a ayahuasca é basicamente isso. Pode ser que a maioria das coisas tu já vai desencaixotar já logo no início do primeiro mês, mas pode ser coisa que vai demorar um ano. Demorar mais, então, exatamente. Assim, tudo depende. Tudo depende do que vai acontecer no dia, do que tu vai ver no dia e da forma como tu vai estar aberto para receber e trabalhar isso depois, né? Porque nada adianta, a medicina, o pessoal sempre fala, a medicina nada adianta de você ir consagrar, de você depois não fazer tudo aquilo que o sagrado, que o divino tá te entregando, né? Não adianta nada. Mudar o hábito que precisa ser mudado. Fazer a tarefinha de casa, né? Exato. Fazer a tarefinha de casa para que faça sentido aquilo que você passou, né? E sabe que é interessante você falar isso, Eduardo, porque eu conversei uma vez com uma pessoa que participou de constelação familiar. A gente sabe que tem um processo, né, também de abertura de consciência, expansão de ressignificação de muitas coisas, muitas experiências que você tem. E a constelação, ela traz o olhar que você tem sobre a situação. Não quer dizer que o campo é exatamente aquilo ali. Então é importante ressaltar isso também. É como você se vê dentro daquela situação específica que você para qual você está fazendo a constelação. E essa pessoa, ela fez um período, agora eu não lembro, 2 ou 3 meses, toda semana constelações. E ela quase enlouqueceu, porque ela recebeu tanta informação que no final ali de 2, 3 meses ela não sabia, não deu tempo, sabe? Você deu o exemplo de fazer uma mudança, mas eu vejo como você entrar num sótão da sua casa que tá há anos fechado, empoeirado, sujo, que tem N coisas que você colocou ali que você não lembra e que outras pessoas da sua família colocaram ali que você não lembra. Você vai chegar ali, ou você chega com uma lanterna e ilumina de pouquinho e vai organizando, ou você liga a luz e vê aquele caos. Então, o que aconteceu com ela foi essa abertura de expansão de consciência muito grande, que ela não tinha como, não conseguiu mudar. E ela entrou no processo depressivo e ela me relatou que ela teve sentimentos de próprio suicídio, entendeu? Sim. Porque sentimentos suicidas, porque ela não conseguiu ressignificar aquilo de forma boa. Então veja que esse processo que você fala é muito importante. De ter um tempo agora, agora vamos organizar isso aqui, resolvi. Quando eu sentir novamente, eu vou de uma forma mais leve do que abrupta, né? Eu acho que até a própria terapia, né, que é uma das coisas, também. Uma das primeiras coisas que eu acho que o ser humano, né, geralmente é indicado quando precisa tratar e resolver alguma coisa. A própria terapia, né, a gente não pode simplesmente enfiar a goela abaixo ou fazer com que a pessoa faça uma terapia, obrigue a outra pessoa a fazer uma terapia, obrigue ela a mergulhar dentro de si, sendo que ela tá com os olhos tampados, ela não consegue ver, ela não consegue enxergar isso, né? Então a gente tem todas esses métodos alternativos seguem o mesmo princípio. A pessoa precisa querer e a pessoa precisa querer mergulhar. A partir do momento que tu mergulha aos poucos, tu vai tendo noção e vai sabendo aonde tu dá pé e aonde tu consegue entrar mais, né? E a questão também, que eu já conversei com pessoas que fizeram muitos métodos concomitantemente. Então, terapia, ayahuasca, na Umbanda, buscou muitas respostas em muitas áreas distintas da espiritualidade, que, obviamente, espiritualidade que vão trazer uma resposta, só que de muitas áreas distintas e que também entraram num processo assim quase de loucura, porque aí você mexeu com muita coisa do teu campo inconsciente. É muita informação que você tá buscando, ela vai vir. Claro. Então, se dar esse tempo de processar. Uma coisa de cada vez. Processar uma coisa de cada vez, enfim, para que esse processo que geralmente acontece, aí eu não sei, me parece que você não passou por esse processo da noite escura da alma, parece que você já fez, eu quero ver de uma vez. Então foi um pouquinho mais leve, mas tem gente que passa por um processo que a gente chama, que o Jung chama de noite escura da alma, e esse processo faz com que a pessoa perca totalmente a noção de si mesmo e entre em um estado profundo de depressão que ela não consegue mais se reconhecer em nada. E aí você chegar nesse estágio, já não consegue mais trabalhar, não consegue socializar, não consegue realizar suas tarefas, não consegue fazer às vezes o mínimo. Então é um processo que é importante ser
observado a nível individual, né? A gente adulto já consegue ter noção, às vezes, disso. E eu já sei o motivo pelo qual a minha reação foi essa. Por conta de já, né, desses anos que eu pratico yoga toda semana. Então, assim, eu te dou certeza absoluta que já vem por esse motivo, sabe? Então, assim, faz algumas semanas, eu acho que um mês mais ou menos, nós estávamos praticando yoga e a gente estava no Shavasana, né? Que é a postura do cadáver. Dentro do yoga, e eu tava lá, né, fazendo Shavasana, e eu vi com os olhos fechados, eu vi uma grande flor de lótus durante a prática de yoga. Então, assim, é uma coisa que eu finalizei a prática, no final da meditação, chorei de tão lindo, de que no próprio yoga a gente consegue alcançar níveis e coisas similares à ayahuasca, né? Por exemplo, eu já tive prática de yoga do Shavasana muito antes de fazer ayahuasca, onde na hora que a gente estava lá naquela posição, eu sentia a minha alma a 1,10 m, 1,5 m de altura. Então, assim, são práticas que a gente vai fazendo, assim como a gente estava conversando antes, a gente vai praticando, isso vai facilitando o processo depois, né? Vai facilitando, certamente. Com certeza. Eu tenho certeza que essa consciência, para isso, o que estava vindo, eu já estava mais preparado. Sim. Por esse meu preparo ali, teu né? Teu preparo, a tua busca e tua compreensão. Claro. O yoga é interessante, porque geralmente, assim, eu posso te falar que hoje eu pratico mais em casa, né? Eu praticava lá, a gente praticava com a Jo, você continua, né? Mas as práticas com a Jo são sempre muito impactantes, assim, eu sempre tenho muita resposta no final da prática. Que ela sempre fala assim, coloque uma intenção na prática. Exatamente. Geralmente eu coloco uma intenção e geralmente eu tenho uma abertura de consciência também. Mas mesmo em casa, quando eu faço, eu também consigo ter essa percepção, porque você volta para o estado de presença, o estado de flow, você libera de autocrítica, as pessoas são muito autocríticas. Muito. No geral, críticas de si mesmo, críticas dos outros, né? Então elas criticam a forma como os outros conduzem a vida deles e como agem, e são críticas de si mesmo, é um reflexo, assim. A relação nossa com o outro é reflexo da relação de nós com nós mesmos. Se eu não consigo aceitar o outro como ele é, porque eu também não estou me aceitando, e assim vai, sabe? Quando a gente fala sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, são N questões aí que nós podemos observar com relação a isso. E a intuição se manifesta na prática de yoga, com certeza. Muitas vezes. Certamente. Por isso que é algo que eu não abro mão, assim, é diário, a não ser que eu não consiga fazer a prática. Mas realmente é algo que eu faço com muita constância. Legal. Maravilhoso. E a intuição realmente é uma coisa que eu sempre ouvi a minha mãe falando desde criança, né? E eu, criança, muito provavelmente eu tinha alguns insights, né, de intuição. Tinha esse sentimento, mas por eu agir sempre inconsciente e não ter essa visão clara do que era isso e não querer dar bola, né? Criança normal, geralmente, né, não quer dar bola. E minha mãe também nunca insistir, sempre me deixar livre para aceitar ou não aceitar. Eu passei a ter mais aprofundado na intuição depois que eu te conheci, né? Foi maravilhoso. E, coincidentemente, também eu conheci a Nil nesse período onde eu moro na praia, onde eu consegui ter esse estado de consciência muito maior, com prática de yoga, com meditação e milhões de outras coisas que eu faço diariamente para me auxiliar e me ajudar no meu dia a dia, para que consiga diminuir estresse e milhões de outras coisas assim, né? E é muito importante quando a gente dá essa relevância, que de fato ela precisa existir com a intuição, né? A intuição é como se a gente já conseguisse saber a resposta antes mesmo de acontecer. Exatamente. Você pode até teimar com ela e fazer o contrário. Sempre que eu faço o contrário, eu sempre me ferro. É que a intuição é muito complicada no sentido assim, ó. A intuição, ela é um processo que também desafia o racional, né, Eduardo? Porque ela não é uma informação lógica do ponto de vista do que nós estamos acostumados dentro do nosso conjunto de crenças. Quando você recebe uma informação de forma intuitiva, geralmente ela é disruptiva, porque ela vai te levar do ponto A para o ponto B, ela vai te levar de onde você está para onde você quer ir de forma rápida e direta. Então ela é contra o padrão. E já, se você for fazer de uma forma lógica, você vai seguir um caminho mais tortuoso, digamos assim. A intuição, ela é direta. E muitas vezes ela é impactante. Ela vai vir essa informação de você fazer algo
que é muito fora do padrão normal, que você provavelmente não faria, ela desafia. E as pessoas, às vezes, elas não ouvem a intuição justamente em decorrência disso, porque é algo muito disruptivo. Então você tem aquele sentimento, porque as pessoas podem receber informação intuitiva, você recebeu ali na ayahuasca, dentro daquele ritual, e você vai continuar recebendo insights agora, depois do processo. Mas esse insight, ele pode vir, na prática, foi por intermédio de visual, você visualizou, você sentiu de forma muito forte, foi uma experiência impactante. Mas depois, no decorrer, ela pode vir por intermédio de uma sincronicidade, alguém te falando algo dentro do que você já estava esperando. Ela pode vir como um sentimento. Por exemplo, se eu dou o exemplo do caminho, não vai por aqui, Eduardo. Tipo assim, um sentimento, não devo ir por essa rua. Então, ela é muito sutil, ela é quase um sussurro. E aí que você já pode diferenciar da voz do ego, porque a voz do ego é racional, ela quer se agarrar a alguma coisa lógica. E a intuição não tem lógica. Ela é só uma informação simples, direta, curta, pode vir por um sentimento, por uma sincronicidade, e desafia o que você já estava pensando sobre si mesmo e sobre como as coisas devem ser. Só que você pega aquela informação e faz o quê? Fica racionalizando. E eu vejo isso como uma ferramenta involuntária, né? Eu vejo isso como um artifício para me ajudar e me auxiliar em várias coisas, e involuntária porque eu não consigo, eu que não me aprofundei tanto ainda na intuição, ainda para mim é uma coisa bem involuntária. Eu ainda não tô tão aprofundado no tema da intuição, assim como tu tá, né? Como eu falei, eu acabei mergulhando mais depois que eu conheci a Nilvane. Então, ainda é um processo mais involuntário, do tipo, eu preciso resolver uma questão, ou enfim, tô passando por uma situação onde ela involuntariamente ela vai aparecer pra mim. Mas eu ainda não faz de forma intencional. Ainda não. Tipo, essa semana eu quero receber uma informação sobre tal coisa. Ainda não. Eu já faço assim. Eu já faço muito assim. E isso requer um estado de flow, de fluxo. Você vai ter sim rituais no seu dia, você vai acordar e ter o teu processo, mas, por exemplo, se eu trabalhasse todos os dias 8 horas diárias em algo que eu preciso ficar muito focada, já ia reduzir minha probabilidade de entrar em um estado intuitivo. Certo. Sabe? Então, determinadas rotinas nos tiram da possibilidade, a não ser que mesmo durante esse trabalho eu consiga me manter mais observadora do que racional, enfim, é um conjunto de coisas. Uma coisa que você falou interessante, que antes de acessar, consagrar ayahuasca, tem uma semana de preparação com relação à alimentação, e isso também para o processo intuitivo é necessário. Tem alimentos que, se você retirar da sua alimentação, você já se coloca num estado de presença. Café, o açúcar, o álcool, a carne vermelha. Então você já coloca nesse estado com uma predisposição para acessar a informação de forma intuitiva. Mas uma coisa que é interessante, Eduardo, falar é que você mesmo pontuou durante toda a conversa, é que tudo vem no momento que é para vir. Então, só que é importante que a gente sinta esse chamado e não perca o timing, entendeu? As coisas estão acontecendo, se manifestando na sua vida, tem relação com o que você buscava, permita que aconteça. Eu falo que é o caminho de menor resistência. Para de ficar brigando com o seu mental e buscando motivos para não fazer o que você intuitivamente sabe que deve ser feito, não se entregar para o processo, e mesmo que ele pareça absurdo, mesmo que ele pareça fora, mesmo que seja consagrar o ayahuasca para você fora da sua crença, enfim, mas aquilo ali vem se repetindo, há uma coisa que você precisa dar atenção. Então, que eu falo realmente caminho de menor resistência. Que você facilite o acesso a coisas que você já sabe que precisa acessar de alguma forma. Isso é muito importante. Esse é o próprio caminho do autoconhecimento. E quando você consegue se desenvolver em algum aspecto da sua vida e consegue acessar o seu próprio autoconhecimento, você também, consequentemente, consegue ajudar as outras pessoas que vivem contigo. Porque autoconhecimento, inteligência emocional, estado de flow, intuição, como você mesmo comentou, são coisas essenciais para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, e não foram ensinados. Não foram, nós não tivemos acesso. Nós somos colocados realmente dentro de uma caixinha cultural, e aqui tem gente que fala da Matrix, aí a gente dá para no outro podcast, só por uma paz.
Fala de Matrix, mas assim, não é possível sair da Matrix. Isso é uma ilusão. Nós vivemos num contexto social, cultural, a nível micro, né? Vamos falar do Brasil, e a nível macro, a nível global. Mas quando você se conhece, você já sabe em que situações você não vai participar, com as quais você não vai cooperar, onde você não vai colocar sua energia. Você vai buscar um caminho de menor resistência, ou seja, você não vai comprar brigas que você sabem que não vão contribuir para seu desenvolvimento emocional, Evolução intelectual, no geral. evolução no geral. E até porque aí entra uma outra questão. Quando você aponta um dedo, assim, por exemplo, fala sobre algo que você não gosta com muita ênfase, você põe energia naquilo e acaba consequentemente reforçando aquilo ao invés de sabe? Ao invés de fazer o movimento contrário. Exato. Então tem muitas pautas, muitas situações que a gente simplesmente não tem que entrar, não nos pertence, assim, pertence à Matrix. Exato. Aí sobre Matrix é uma outra conversa. Muito longa, que é o que a gente já sai do nível de consciência individual e já vai para o nível de consciência coletiva. Como o coletivo nos interfere na nossa vida, como o coletivo nos tira da nossa essência, como o coletivo nos tira do nosso fluxo, nos rouba a nossa competência para coisas que não são úteis, né? Como não desenvolve o nosso Dharma, que o Dharma é o nosso caminho próprio, nossa própria evolução. Então tem muitas coisas aí que a gente fala quando vai falar de consciência coletiva que dá um podcast. Tem uma série de assuntos e coisas, né, que a gente consegue abordar, mas para esse episódio fica muito longo, né? Fica muito longo. Eu adoro falar disso. Eu também gosto. Eu gosto de estudos científicos, assim, porque as pessoas pensam que determinados assuntos são de cunho místico e tabus e, portanto, acabam transformando em tabus e nós não vamos conversar sobre isso, mas a ciência já explica muitos dos tabus que nós vivemos. Por exemplo, a própria consagração da ayahuasca tem estudos com relação a isso. E muitos estudos, ou seja, não é um estudo no Brasil, porque, enfim, é muitos estudos no mundo todo e muitas outras experiências, né, que são relatadas. A gente falou um pouquinho até antes de começar a gravar, a gente falou das EQMs, né, as experiências de quase morte. Tem N estudos científicos falando de experiência de quase morte e às vezes você vê pessoas que passam por experiências específicas, consagração da ayahuasca, EQMs, enfim, e que se sentem perdidas, mas tem ciência explicando. E aí quando você pega um estudo científico e vê que é uma coisa que acontece a nível coletivo global, você tira isso do tabu. Você passa a considerar isso de forma relevante, dando a relevância que é. Porque muitas pessoas não compartilham, porque pensam assim, eu vou falar e acham que eu enlouqueci. Mas fala pra mim que eu sei que você não enlouqueceu e eu vou procurar uma pesquisa científica que vai validar o que você passou, entendeu? Porque tem várias experiências que validam o que a gente... Hoje é processo telepático, tem experiências científicas que falam sobre isso. Exatamente. Sobre clarividência, tem estudos científicos que falam, tem um pesquisador brasileiro que é o Miguel Nicoleles, ele fala sobre o processo telepático, ele estuda isso, ele busca desenvolver, sabe? Então a ciência, ela está muito mais próxima da religiosidade, do místico, do que a gente naturalmente acha que estaria. Ela está próxima, ela não está distante. Ela se aproxima com certeza, e essas pautas são muito válidas. Cada experiência é válida, né? Com certeza, cada experiência, totalmente. Individual ou global ou geral, ela sempre é válida, né? E a gente tá aqui nesse plano pra gente experimentar, pra gente mergulhar dentro do nosso eu, tentar cada vez mais deixar o ego de lado. O ego sempre vai estar, né, na gente, isso é uma coisa intrínseca nossa, mas pra gente conseguir monitorar e melhorar sempre essa questão do ego pra tornarmos cada vez ser humanos melhores e pessoas melhores, mais amorosas e, enfim, só poder compartilhar amor com as outras pessoas e tentar tornar o mundo um pouco melhor, né? Porque ele já... Sim, está num estado mais leve. Um estado mais leve, porque as pessoas, no geral, andam muito pesadas. E assim, eu não estou nem julgando, é pesadas porque a vida, o dia a dia, ali é uma rotina. A rotina em si é pesado. Você acordar num determinado horário, ter que sair correndo, não consegue tomar café e contas para pagar e toda uma rotina. Ela não, no geral, a rotina tem um certo peso para todo o contexto global.
Mas você buscar a amorosidade, a leveza e trazer isso é importante. É verdade. Para facilitar para todo mundo, inclusive. Que às vezes você encontra alguém. Foi muito interessante porque há um tempo atrás eu estava conversando com meu filho, com o Enzo, e ele estava sentado comigo na frente no carro e eu olhei um minutinho que eu olhei para ele, o trânsito parou e eu encostei no carro da frente. E o cara que saiu, mas ele saiu assim muito bravo, ele já saiu, sabe, num estado alterado. Eu acho alterado, vocês podem achar que é normal, mas eu não acho normal as pessoas se exaltar. Eu não acho. Por uma encostadinha no carro, eu não acho. E ele saiu e eu dei uma ré pra que ele olhasse, mas eu vi que não tinha acontecido nada no carro dele. Foi uma encostada. E ele saiu muito bravo e eu falei, moço, desci do carro, eu falei, pega meu WhatsApp, eu vi que não fazia. Sabe quando a pessoa faz uma cena toda? E ele, não quero seu WhatsApp, entrou no carro. Só que ele encostou, estacionou no mesmo lugar que eu ia. E eu acho que talvez ele achou que eu tenha ido atrás dele, né? Mas nós chegamos no mesmo destino. Eu encostei do lado dele e eu desci sorrindo. Eu falei, olha, pega o meu WhatsApp, qualquer coisa que der no seu carro. Aí eu acho que ele tomou noção do ridículo, entendeu? Porque foi toda uma encenação e talvez ele estivesse realmente com alguma raiva, alguma coisa represada de outra situação. E ele quis, talvez, naquele momento, gatilhar isso em mim ali, ó. A batida foi pra opa, agora eu vou. Só que aqui não tem, entendeu? Eu não entrei. Se ele tivesse encontrado outra pessoa que estivesse em um estado reativo, talvez eles teriam brigado no trânsito, sabe? Com certeza. Porque aí duas pessoas ali. Então as pessoas andam inconscientes, elas andam com pesos, elas reagem de forma desproporcional a determinadas situações. E a gente precisa ter consciência disso. E amenizando isso e eliminando, enfim. É verdade. Um dos meus propósitos é o dom da comunicação. E sempre que eu posso comunicar com você, que me assistem aqui, me ouvem no Spotify, ou também me assistem no meu Instagram, é sempre comunicar as minhas experiências, sejam elas boas e construtivas, para fazer com que vocês sintam dentro do coração de vocês alguma mudança. E eu tenho certeza que de alguma forma esse vídeo tocou o seu coração, essa troca incrível que eu tive com a Nilvane, tenho certeza que foi muito especial para vocês, e obrigado por tudo, amiga, por ter aceitado o meu convite. Maravilhoso. Com certeza vai ser o primeiro de muitos. Com certeza. Eu vou falar sobre isso, pode contar comigo. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Por tudo e por tanto, né? Agradeço o convite, agradeço a troca, a experiência, esse momento, e que a gente possa crescer juntos aí com muitas mais experiências interessantes para compartilhar. É isso aí. Se você gostou desse vídeo também, não esquece de curtir, de comentar aqui embaixo o que você achou, e eu espero aí você no próximo vídeo.